Traços suaves deslizam pela folha com perfeição. Fúlvio Pacheco, quadrinista, tem facilidade com os desenhos, muito mais do que com as palavras. O autista se expressa melhor por imagem do que por palavras, assim. Muitas vezes eu quero falar uma coisa e não consigo, mas desenhar é tranquilo. Por favor! A história de Fúlvio e de sua família está na revista em quadrinhos Relatos Azuis, que ele mesmo escreveu e desenhou. Fúlvio descobriu o autismo em sua vida pela vida do filho. Quando o diagnóstico de Murilo, hoje com 10 anos, foi fechado, ele percebeu que tinha muito mais em comum com o filho do que os traços do sorriso e o jeito reservado. Foi numa conversa da esposa com a psicóloga do Murilo. E ela começou a contar algumas coisas em relação ao Murilo, do que ele fazia e das características e tal. E daí, numa dessas conversas, que eu comecei assim, nossa, mas parece eu. Sabe? Lembrando da infância, coisas que eu fazia quando era pequeno e tal, assim, sabe? Sandra, a esposa de Fúlvio, sofreu muito ao saber que o filho e o marido têm autismo. Eu falo que minha história com autismo, ela vem até antes, assim, porque eu tive um irmão que era mais velho que eu, 4 anos, e ele foi tratado como esquizofrênico, né? E quando eu tinha 17 anos, ele tinha 21, ele faleceu. Que ele teve umas crises convulsivas muito fortes e acabou falecendo. Mas eu vivi a minha infância com o especial do lado, assim. Desde criança eu vivo essa realidade, na verdade. Ela entrou em depressão, passou por momentos de desespero, principalmente por causa do histórico com o irmão. Mas isso é muito comum entre familiares de pessoas com transtorno, principalmente as mães. É preciso compreender o TEA para entender e saber lidar com o comportamento da pessoa com autismo. Às vezes é aquela pessoa que vai pisar na bola, que às vezes que vai fazer algum comentário que você não vai gostar, né? E não é por maldade, não é porque quer apontar alguma coisa em você ou algo assim. É porque a pessoa não consegue se colocar no seu lugar. A falta de conhecimento das famílias e das equipes médicas é a principal justificativa para casos do passado que não tiveram respostas. O termo autismo foi usado pela primeira vez em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, mas foi só na década de 1980 que as pesquisas na área trouxeram o reconhecimento do autismo como um transtorno com características específicas. O termo autismo entrou na 3ª edição do DSM, um manual diagnóstico e estatístico de doenças mentais publicado pela Associação Americana de Psiquiatria e que define nomes e padrões para diagnósticos. A partir daí, o número de casos reconhecidos começou a crescer. Segundo a Organização das Nações Unidas, 70 milhões de pessoas, 1% da população mundial, tem o transtorno do espectro autista. E esse número de diagnósticos fechados não para de crescer. Nos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças nasce com autismo. Em 2008, eram 1 a cada 88 nascimentos. E em 2006, 1 a cada 110. E entre os adultos, como no caso do Fúlvio, há ainda muita gente sem ser diagnosticada. Explicar esses números ainda é um desafio, mas existem algumas possibilidades. Uma é, de fato, o aumento do índice de pessoas com autismo, acompanhando o aumento da população mundial em si, que atualmente é de 7 bilhões de pessoas. Outra explicação é a ampliação dos critérios de definição do autismo. Se o Fúlvio tivesse sido diagnosticado antes de 2013, ele teria a chamada síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo leve. Mas a 5ª edição do DSM criou o termo TEA, o transtorno do espectro autista, e acabou com as subdivisões do diagnóstico. É o caso também da Fernanda, que suspeitou da síndrome 7 anos atrás, durante uma aula sobre dificuldade de aprendizado na Faculdade de Letras que ela cursava. Eu não sabia nada sobre autismo até então, foi lá meu primeiro contato. Quando eu bati o olho, eu já me identifiquei. Aí, a partir daí, eu fui estudar, ler depoimentos, para tentar entender melhor se era aquilo mesmo que eu estava... aquela resposta que eu estava procurando desde criança, sabe? Entender suas diferenças fez uma grande revolução na vida de Fernanda. Na época, ela trancou o curso de letras. Com conhecimento sobre o transtorno, chegou a diagnóstico de mais 2 pessoas na família, a irmã e o pai. De volta às salas de aula, hoje ela estuda arquitetura e é presidente da Abraça, a Associação Brasileira para a Ação por Direitos de Pessoas com Autismo, uma ONG que luta por representatividade e defende o cumprimento de leis que amparam pessoas com autismo. Primeiro, autoestima, né? Porque é muito difícil você ter essas questões, ter que lidar com elas e não entender porquê, nem como, nem nada. Isso é bem complicado. Então,
a partir do momento em que eu sentei e eu disse, não, eu sou autista, sabe? Isso não tem nada de errado nisso. Eu não sou inferior por isso. Conhecimento. É ele quem liberta dos preconceitos e também traz um pouco de leveza para quem precisa lidar com o transtorno todos os dias. O autismo não pode aparecer antes do ser humano. O diagnóstico não é mais importante que as relações, familiares ou sociais. Viver com o autismo, seja ele em si mesmo ou ao seu lado, em uma pessoa amada, pede algumas adaptações, assim como viver de modo geral. Todos são diferentes, e são essas diferenças que nos fazem sociedade. A famosa Temple Grandin, né, que é uma mulher aí que tem autismo, é PhD na área dela, uma coisa absurda, assim, dá palestras aí pelo mundo todo. E ela fala, né, uma frase que eu acho muito bacana, que é: o mundo precisa de todos os tipos de mentes, né? E eu acredito muito nisso, né? Infelizmente, a nossa sociedade é feita para pessoas de desenvolvimento típico, a nossa escola é feita para isso, os lugares que a gente vai são feitos para isso. Então, por isso, inclusive, que essas pessoas têm tanta dificuldade de se adequar, de se inserir. Então, a gente, enquanto sociedade, eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda nesse sentido, em compreender o diferente e aceitar o diferente, né? Mas eles, sem dúvida, têm muito que mostrar, muito que contribuir. A gente é que precisa aprender a olhar para isso, na verdade, sabe?